Muitas pessoas buscam a bioconstrução como uma forma de se construir com baixo custo. Mas a gente já viu diversas pessoas que vão construindo sem nenhum planejamento e acabam se frustrando no caminho. Primeiro, porque a obra demora mais do que o esperado. E além disso também, elas acabam gastando mais do que imaginavam. Nesse vídeo a gente separou 10 pontos que vão te fazer economizar na sua obra de bioconstrução. Bora ver todos esses pontos com a gente? Eu sei que você entrou nesse vídeo buscando soluções práticas de como se economizar numa obra. E calma aí que já vou te contar várias delas. Mas antes de mais nada, eu preciso te dizer a verdade que investir num projeto no início da sua obra vai te fazer economizar muito na execução da obra. Por isso, esse é o primeiro dos nossos pontos. Porque, na verdade, é onde tudo começa. Onde você vai poder desenhar, errar, voltar, buscar soluções mais práticas. E claro que é muito mais barato você mudar as coisas no computador do que depois ter que quebrar uma parede ou quebrar qualquer coisa da sua obra para modificar. Porque aí sim, você vai gastar dinheiro, vai queimar dinheiro aí na sua obra. E também não é só isso. Contratar um especialista para pensar e desenvolver o projeto da sua casinha vai te trazer outros tipos de economia também. Você vai ter ambientes mais otimizados e assim conseguir suprir a sua necessidade com áreas menores. E menos metro quadrado significa menos dinheiro investido. E outro ponto também é a estrutura da sua casa. Se você contratar alguém para fazer o projeto estrutural da sua casa, você vai ter as peças todas na medida que você realmente precisa, sem superdimensionar. E você não vai gastar a mais com peças além do necessário. Enfim, investir no projeto também é economia para sua obra, além de trazer muito mais qualidade para os ambientes da sua casa. E também é muito bom investir num gatinho coisa fofa assim, ó. Porque daí você nem sente o dinheiro indo embora, ó. Fica só feliz. O segundo ponto que vamos tratar nesse vídeo é você estudar e conhecer bem as técnicas que você vai optar para fazer na sua casa. Observar os materiais disponíveis e de menor custo vão te fazer chegar nessa conclusão mais fácil. E claro que tudo isso também precisa ser aliado às técnicas que vão te oferecer um bom conforto. Por exemplo, se próximo do lugar que você vai construir tem muita abundância de palha, você pode estar executando algumas técnicas que vão bastante palha na parede, como por exemplo, a técnica de fardos de palha ou a quincha seca, ou colocar muita palha na massa da parede de pau a pique, por exemplo, ou até mesmo nos tijolos de adobe. Mas se na sua região não tem muita palha, é claro que você não vai introduzir ela como um dos principais materiais para sua obra. Porque não vai fazer muito sentido você precisar comprar palha de outro lugar, trazer ela de longe para utilizar na obra. É claro que daí vai ficar muito mais caro. Outro ponto que é bem importante ser avaliado é observar a mão de obra que tem na sua região. A bioconstrução é muito marcada pela falta de mão de obra. E às vezes optar por técnicas mais simples, como pau a pique ou tijolo de adobe, vai te fazer economizar na obra, ao invés de optar por técnicas mais complexas que precisam de uma mão de obra muito especializada e que você vai ter que trazer essa mão de obra de fora, tornando tudo isso muito mais caro. O terceiro ponto que vamos tratar aqui é sobre os acabamentos. E que, se você não sabe, é uma das partes que mais se gasta numa obra. E também uma das partes que a gente mais sente, porque no final é quando o dinheiro já está acabando, então tudo parece muito mais caro. Mas nesse momento vale a criatividade e pensar em acabamentos mais simples e eficazes. E por que não, em alguns momentos, até um pouco mais rústico? Como, por exemplo, pensar em alguns pisos que são um pouco mais rústicos, como essa madeira aqui, que ao invés de um encartilhado, é uma madeira mais bruta. Claro que aqui a gente está numa varanda. Mas também a gente pode pensar no piso de concreto polido ou concreto queimado, que sai muito mais barato do que colocar um porcelanato ou azulejo.
Nos puxadores das portas podemos pensar com alguma sisal ou até mesmo alguns galhos que se tornam super ergonômicos, às vezes até mais do que os puxadores comprados mesmo. Outro ponto que a gente economiza muito, e o melhor de tudo é que esse ponto vem associado a um conforto térmico e acústico excelente, é pensar em um telhado verde leve. Já ouviu falar? Diferente dos telhados verdes extensivo ou extensivo, o telhado verde leve utiliza principalmente a palha e matéria seca como substrato. Isso faz com que o peso da nossa cobertura fique muito mais leve. E aí você pode economizar bastante com o dimensionamento da estrutura da sua casa. E a estrutura é uma das partes bem caras da construção, e quanto menores as peças, mais barata ela vai ficar. Por isso, a gente sempre indica colocar um telhado verde leve quando as condições são propícias para isso. E se você quiser saber mais como se executar um telhado verde, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é de um outro vídeo que a gente já postou por aqui sobre exatamente esse tipo de cobertura. Agora vai uma outra dica que também é muito boa, mas a gente sempre indica ter um responsável técnico para te dar mais segurança e garantia. Essa dica se trata do concreto ciclópico, que nada mais é que utilizar até 30% de pedras maiores na estrutura de fundação da sua edificação, como por exemplo nas vigas baldrames, que são aquelas que ficam embaixo das paredes, e se você vai executar uma parede mais pesada, você vai precisar de uma viga mais robusta. E aí nesse momento a gente pode estar inserindo algumas pedras, como eu falei antes, até 30% dentro desse concreto. E o que vai fazer é que você vai utilizar menos cimento e a resistência vai continuar sendo a necessária para suportar aquela carga. A gente já utilizou diversas vezes essa técnica e é muito legal utilizar ela quando a gente encontra as pedras ali no terreno mesmo, né? Alguns terrenos eles têm bastante pedras e aí você pode estar pegando esse material, introduzindo na sua obra e economizando bastante com isso. Outro ponto que é bem interessante e vai te fazer economizar na obra é utilizar madeiras roliças na estrutura da sua edificação, ao invés de madeiras que já foram trabalhadas, planeadas e tiveram mais tempo de mão de obra investido. Porque se for pensar, é muito mais barato você produzir uma peça a partir de uma árvore inteira do que precisar de outras máquinas para cortar em formatos retangulares, e por isso esse é um ótimo ponto para se economizar. Esquadrias são sempre coisas que gastam muito numa obra, principalmente se você tiver que fazer ela do zero, sob medida, e são janelas que vocês não encontram no mercado com as medidas convencionais. Mas tem diversas formas que você pode economizar muito nessa parte da obra. Uma delas é estar fazendo as suas janelas e portas na própria obra. A gente já fez essas contas e realmente vale muito a pena. Você geralmente vai gastar quase a metade do valor. E aí você pode pensar em comprar madeiras com tábuas ou até mesmo aquelas madeiras encartilhadas que ficam um acabamento um pouco melhor. Outro ponto de economizar nas esquadrias também é buscando portas e janelas de demolição, como essa porta aqui. Gente, dá uma olhada nisso, essa porta é lindíssima e dificilmente você encontraria ela nova por um preço acessível. Então vale a pena buscar esses materiais e tentar reutilizar eles da melhor forma. Mas espera aí que a parte das esquadrias ainda não acabou. Agora, na verdade, vem a minha parte preferida. Geralmente a gente gosta de ambientes com vidros grandes, bem iluminados, só que geralmente também esses vidros são muito caros. Mas a gente tem a solução para esse problema. Vou te contar. Pega um ferro velho aí na sua cidade e vai fazer uma visita para ele. Eu te garanto que você vai sair de lá com um tanto de vidro e com um sorriso no rosto. E além disso também, você nunca mais vai ver um ferro velho com os mesmos olhos. Aqui mesmo nessa casa, o Pedro contou que ele comprou todos esses vidros aqui pelo preço de R$1.000. Ele comprou, na verdade, no Mercado Livre. E aí veio um pacote cheio de vidros.
Tem esses aqui que são de ônibus ou tem alguns lá embaixo de carro também. Mas um dos que a gente mais gosta são aqueles vidros de fogão a gás que fica na tampa do fogão a gás, que são vidros super resistentes, temperados e com padrões já bem definidos. Então você pode trabalhar eles com módulos, fazendo janelas maiores e aberturas bem bonitas e diferenciadas. Agora eu vou te falar de um outro ponto que pode ser que você goste ou não tanto assim, que é o banheiro seco. O banheiro seco nada mais é do que um sistema alternativo de saneamento. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que também fala como se utiliza e como se faz um banheiro seco, e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Executando um banheiro seco na sua casa, você além de tornar o sistema de esgoto muito mais ecológico, você também vai economizar muito com a hidráulica, vaso sanitário e sem falar na economia a longo prazo, que é da água. No banheiro seco, a gente não utiliza água para descarga. Outra parte também que eu gosto muito é a parte dos mobiliários. Pensar e executar os mobiliários na obra faz economizar muito. Quando a obra já está lá para o final, a gente percebe que sempre sobra muitas madeiras e que essas madeiras elas ainda podem ser utilizadas e por que não em alguns mobiliários como prateleiras, bancadas de mesa. E além disso também a gente pode pensar os mobiliários com a própria terra, moldando um sofá com a técnica de Cobb, por exemplo. E por último, mas não menos importante, vem a ideia da economia com a mão de obra. Mas calma que a gente não está falando aqui sobre desvalorização da mão de obra, até porque a gente acha muito importante valorizar esses trabalhos artesanais e manuais que geralmente também se tornam bem cansativos e pesados. Mas a gente também sabe que a mão de obra também é a parte mais cara da sua construção. A gente geralmente gasta em torno de uns 40% só na mão de obra. Mas tem alguns pontos que a gente pode estar economizando em algumas etapas da obra. Uma dessas formas é você estar ajudando em alguns momentos da obra, como por exemplo na parte do barreamento ou dos rebocos e acabamentos. Mas sempre lembrando que existem pessoas e pessoas, algumas são mais habilidosas com esses trabalhos manuais e outras nem tantos. E tá tudo bem com isso também. Além disso, algumas pessoas também nem teriam disponibilidade para estar executando a sua obra. E por isso que a gente traz outro ponto que você pode estar pensando em mesclar na obra para trazer um pouco mais de economia nessa parte de mão de obra, que seriam a parte de mutirões e vivências. A gente gosta muito de trabalhar com esse formato, buscando alguma pessoa para executar as partes mais importantes da obra, e depois também fazendo alguns mutirões, vivências e cursos para executar as partes que demandam mais tempo, que geralmente é o barreamento das paredes, ou os rebocos, a pintura com tinta de terra. E isso é bem legal, porque assim você vai ajudar a difundir as técnicas, compartilhando esses saberes com novas pessoas que talvez elas queiram fazer uma casa bioconstruída também. E esses foram os 10 pontos que a gente separou para vocês economizarem na sua bioconstrução. Se você lembrou de mais algum, deixa aqui nos comentários para as outras pessoas também saber. E acho que por hoje é isso, né? Era só. Então tchau, tchau e até a próxima semana!